Olá, bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui trazendo um café com palavra, a palavra de Deus para o nosso coração, para nos fortalecer, para nos reanimar, para alegrar o nosso dia, porque a palavra de Deus, ela faz tudo isso em nós. Louvado seja Deus. E o texto para hoje está no livro de Lucas, do capítulo 10, versículo 42, e diz assim: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. É uma história linda, como todas as histórias da Bíblia. Eu amo os livros dos evangelhos, porque eles trazem histórias que nós nos inspiramos. Eu também amo ler o Velho Testamento, o livro de Reis, Crônicas, que contam muitas histórias e através dessas histórias nós aprendemos da parte do Senhor. E nós estamos aqui na história de Marta e Maria. E Jesus, ele entrou na aldeia, em Betânia, e ele entrou na casa dessas mulheres, Marta e Maria, que também eram irmãs de Lázaro. E Jesus chegou na casa dela e começou a pregar, começou a falar a palavra dele, que é maravilhosa, que é envolvente. E nós vemos nessa história, e nós vemos que quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar do seu reino, Maria, ela sentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Maria, ela não queria perder nada. Ela sentou perto de Jesus, aos pés dele, e ela queria ouvir tudo, de tudo que ele estava falando, porque ela achava maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, Jesus é maravilhoso. E Marta, versículo 40 fala que Marta, distraída, ela andava distraída em muitos serviços, e ela olhava para Maria e via ela sentada e ela ocupada com tanta coisa, precisando de ajuda. E Maria sentada, ouvindo atentamente a voz do Mestre. Ela disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe só. É como se ela dissesse: o Senhor não está vendo que ela está me deixando ocupada com todo o serviço sozinha, ela não está me ajudando. E aí ela disse para Jesus: fala para ela me ajudar. Diz para ela me ajudar, Jesus. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Glória a Jesus. Nós aprendemos muito com essa palavra de Jesus. Porque às vezes, muitas vezes, estamos assim como Marta estava, afadigada, ansiosa com muitas coisas. Porque a gente vai aumentando as coisas para fazer. A gente cria serviço para fazer. Até mesmo na igreja, a gente vai criando. Vai aumentando serviço na igreja. Só que enquanto mais a gente cria coisas que Deus nem quer, às vezes tem coisa que Deus nem está pedindo, a gente está querendo fazer para Deus. É para Deus, sim. Mas às vezes Ele não está pedindo aquilo. Às vezes Ele só quer a nossa atenção, Ele quer mais as nossas orações, a nossa presença com Ele, ouvindo Ele, falando com Ele. E a gente está ocupado, a gente está preocupado em fazer mais e mais e mais para Deus. Marta, ela estava desse jeito. Ela queria servir Jesus, ela queria dar o melhor para Jesus. E isso não é errado, mas o fato da gente querer dar o melhor para Jesus e se esforçar por isso, não pode tirar de nós o tempo de estar com Ele. Jesus disse: só uma coisa é necessária. As outras não são necessárias. Esta é necessária. E Maria, ele disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Cada minuto que você passa na presença de Jesus não lhe será tirado.
A cada hora que você passa em louvor, em oração, em leitura da palavra, não lhe será tirada. Essa é a boa parte. Talvez você pergunta, você está dizendo que então a gente não precisa fazer nada para Deus? Precisa. O Senhor tem a obra dele na terra, nós somos trabalhadores da seara do Senhor. Mas nunca deve substituir o nosso tempo com Deus. Isso nunca deve ser tudo para nós. A presença de Deus, ela é mais importante. Estar com Ele é mais importante. E quando nós estamos perto dele, orando, falando com Ele, em comunhão com Ele, Ele vai dizendo o que nós temos que fazer para Ele. Ele vai nos orientando, dizendo: quero que faça assim, assim. Agora a gente não fala com Jesus, não tira tempo com Ele e quer fazer para Ele. Como é que eu vou fazer para Ele se eu não sei nem como Ele quer? Como eu vou trabalhar para Jesus se eu não sei, se Ele não me disse como eu devo fazer esse trabalho? Nós vemos que quando os primeiros apóstolos começaram a trabalhar, depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio e instruía eles e dizia para onde eles deviam ir, qual é a missão que eles deviam fazer. Eles oravam, jejuavam e Jesus dizia: vai para tal lugar, vai para tal lugar. Jesus, ele direcionava tudo através do Espírito Santo. E é isso que Jesus quer. Que a nossa obra, a obra que nós vamos fazer para Ele, seja uma obra que Ele mesmo plantou no nosso coração. E como é que eu vou receber isso de Jesus? Como eu vou receber isso de Deus se eu não orei, se eu não falei com Ele, se eu não tirei tempo com Ele para Ele dizer para mim: eu quero que tu faças assim, filha. Eu quero que tu faças esse trabalho dessa forma. Se eu não oro, se eu não falo com Jesus, como eu vou saber o que Ele quer? Se a obra é para Ele, deve ser feita de forma que o agrada, que o coração dele fica satisfeito. E quem melhor para dizer isso para nós do que o próprio Cristo? E Ele deixou o seu Espírito Santo, a qual nós podemos contar com Ele, para dar essas decisões para nós, para dar essa direção para nós. Por isso que Jesus falou: só uma coisa é necessária. É necessário que estejamos aos pés de Jesus, que nós temos tempo de qualidade com Jesus. E aí lá, enquanto estivermos lá, Ele vai dizer tudo o que nós precisamos fazer. Ele vai nos orientar e nos mostrar a direção certa. E aí nós vamos fazer a obra de Deus da forma que Ele quer, da forma que Ele agrada, e nós vamos colher frutos disso. Vamos ter uma boa colheita, porque ninguém melhor do que o dono da obra para dizer que obra que Ele quer que nós façamos e de que forma Ele quer que nós façamos a sua obra. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que está fadigado, que se encheu de tantas coisas e você tem dito: é para Deus. Eu quero servir a Deus, eu vou fazer isso para Deus. Você perguntou para Ele se é assim que Ele quer? Se é isso que Ele quer? Porque se você estiver muito atarefado, muito afadigado e ansioso, cheio de tanto serviço e não tem tempo para estar na presença de Jesus, eu quero dizer: não é obra de Jesus. Essa não é a vontade de Jesus. Como pode ser a obra dele se Jesus não quer isso? É impossível Jesus te dar uma obra que te ocupe tanto, que te afadigue tanto, a ponto de você não ter tempo com Ele. Não dá tempo, não sobrou tempo para orar, não sobrou tempo para estar com Jesus. Então não foi Jesus que te deu essa obra, não foi Ele que colocou nas tuas mãos esse trabalho para você fazer. Jesus, Ele não faria isso, porque a palavra dele está dizendo: uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, está aos pés dele. É lá que nós recebemos a orientação, a direção. Se você não está aos pés de Jesus, você não está sendo orientado por Ele. Sinto te dizer isso. Corra para o melhor lugar, aos pés dele. Aprenda dele. E aí sim, você vai poder trabalhar para Jesus. Você vai poder fazer aquilo que Ele te chamar para fazer, quando você estiver no lugar certo,
na posição certa. E Ele vai te dar o trabalho. Quer trabalhar para Jesus? Corra para os pés de Jesus. Esse é o lugar. Esse é o lugar de estar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. E que esta palavra venha ao teu coração como uma flecha e atinja o lugar necessário dentro de você. E que Jesus te abençoe, que o seu dia seja incrível. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Eu não sei, talvez que dia que você vai ouvir essa mensagem, talvez não seja no domingo, não importa que dia for. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você comente aqui: eu escolho a boa parte. Que Deus te abençoe. Abraço.